Pessoal, boa tarde. A gente vai dar início à aula de hoje com o tema indústria. Eu vou dizer a página do livro que vocês vão ter que estudar. Vou passar algumas questões e é aquilo que vai estar nas orientações. Vocês façam a atividade, coloquem o nome de vocês, tudo bem bonitinho, e me mandem aqui no privado para me atribuir a nota, tá bom? Quando eu voltar, eu vou passar o visto. Optei por fazer em forma de vídeo para ser uma forma mais dinâmica, certo? Vamos lá. Por que é importante a gente estudar os processos de industrialização? Porque esse vai ser o tema também na nossa próxima aula. Então, uma coisa está associada à outra. É importante porque a gente compreende o processo econômico nacional, global, pautado no setor secundário e sua influência na formação de espaços sociais e naturais. Para a gente entender um pouco de industrialização, a gente tem que passar pelo processo histórico da industrialização, que foi as fases da Revolução Industrial, que aconteceu no Reino Unido. Então, a primeira fase da Revolução Industrial aconteceu no século XVII, na Inglaterra, e eu trouxe alguns pontos de uma forma bem resumida e bem sucinta, tá bom? Bem sucinta para a gente não perder tempo. Quais foram os principais pontos da primeira Revolução Industrial até chegar à indústria nacional brasileira? A gente começa pela geração do êxodo rural, ou seja, a vinda do homem do campo para a cidade, que culminou em uma aglomeração humana e na formação de cortiços e de favelas e de moradias insalubres naquela região e naquela época. Outro ponto, a produção passou a ocorrer com auxílio de máquinas, ferramentas, manufaturas e o trabalho se tornou assalariado. As péssimas condições de trabalho na Inglaterra, os homens e mulheres e crianças. Essas jornadas de trabalho chegavam até 16, 18 horas por dia, sem direito a descanso e férias. Criação de um mercado consumidor, a utilização do carvão mineral como uma matriz energética, porque maximizou a poluição do meio ambiente, e eu acho que a última, nem menos importante, que foi a máquina a vapor, porque a máquina a vapor, ela revolucionou todos os meios de transporte daquela época, incluindo o trem, incluindo o navio, incluindo, entre outros. Então, as informações elas começaram a ser compartilhadas e agilizadas, tá? Eu trouxe aqui algumas fotos só para vocês entenderem como era o espaço geográfico naquela época, onde mulheres, crianças, idosos dividiam o mesmo ambiente de trabalho, não tinha uma diferenciação. Todos faziam o mesmo tipo de trabalho pesado. Então, muitas pessoas, muitas crianças adquiriram nessa época muitas doenças difórmicas do corpo, porque por isso, e também muitas doenças relacionadas à ausência de saneamento, a qualidade do ar, que era muito prejudicada, porque tinham muitas indústrias de vapor, doenças relacionadas à tuberculose, principalmente a peste negra, entre outras. Outro ponto importante foi a implementação da indústria têxtil na Inglaterra. Indústria têxtil é a mesma coisa de indústria de tecido. E a siderúrgica, que é a indústria de ferro, porque nessa época existia grandes reservas de ferro na Inglaterra. Aí tem algumas imagens. Imagem do ambiente de trabalho, como eu falei anteriormente, completamente insalubre, onde crianças, adultos, idosos dividiam o mesmo espaço de trabalho, e era uma coisa completamente normal para aquele período. Aí vem a segunda fase da Revolução Industrial, entre os séculos XIX e o século XX. Quais são os países que participavam dessa segunda fase? A Inglaterra, a Bélgica, a Alemanha, Estados Unidos, França e Japão. Foi uma época marcada pela revolução das grandes tecnologias, revolução e revelação em inovações tecnológicas, onde existiu também o surgimento da eletricidade, do motor, do gás e o petróleo e das novas indústrias, a química, a elétrica, a indústria farmacêutica, a indústria de transporte, entre outras, e a divisão do trabalho. Nesse período, como foi o período de grandes inventores e grandes invenções, aí eu trouxe algumas importantes, que eu achei mais importantes na época, como o telefone, o rádio, a fita, o microfone, a antena, o cinema,
o automóvel, a lâmpada elétrica, o fonógrafo, a válvula eletrônica, o raio-x e o avião. Como eu falei anteriormente, foi a era das grandes invenções, tanto no meio de transporte e na comunicação. Aí tem alguns exemplos, né? O automóvel, o telefone, a lâmpada, movida a eletricidade, e o avião, aí o famoso 14 bis. E dentro da segunda revolução industrial, surgiu os dois sistemas de organização do trabalho, que é conhecido como Taylorismo, desenvolvido por Frederick Taylor, ou também conhecido como administração científica. Esse sistema ele focava na eficiência e produtividade, pois Taylor ele acreditava muito que o trabalho poderia ser otimizado através dos estudos científicos detalhados. E tem também o Fordismo, desenvolvido por Henry Ford. O Fordismo ele é conhecido pela introdução da linha de montagem e na produção da massa de automóveis. Economia em escala, grande quantidade de estoque e produção em massa. Depois desses dois sistemas de trabalho, veio também o Toyotismo, que foi criado no Japão pela General Motors. Qual era a característica desse sistema industrial? Era uma produção flexível, apenas demanda de mercado, uma qualidade dos produtos, marcado pela eficiência, e eles tinham também uma regra básica que chamava o just in time, que é a produção apenas do tempo necessário, produzir apenas no tempo necessário. Variedades na produção, a economia de escopo, ou seja, uma produção flexível, obedecendo à demanda de mercado, o baixo custo para produzir aquilo. A mão de obra ela tinha que fazer várias funcionalidades, mão de obra multifuncional, e buscava principalmente se atualizar de acordo com as exigências do mercado. Aí vem a terceira revolução industrial, que é a nível global, é o que a gente vive hoje em dia. Essa terceira revolução industrial, ela teve início na segunda metade do século XX e século XXI. Tratava-se de uma evolução tecnológica concentrada nas tecnologias de informação. As características dessa revolução que a gente vive hoje é a grande importância dos sistemas de computadores, principalmente dos interligados através da rede, como exemplo a internet. A valorização das empresas que produzem conhecimento atrelados ao desenvolvimento tecnológico. O setor de computador, de videogame, smartphone, notebooks, tablets, softwares, aplicativos, entre outros. Essa característica é o uso da mão de obra especializada e qualificada, a valorização da mão de obra jovem com amplo conhecimento tecnológico, desenvolvimento criativo, o surgimento e desenvolvimento de pequenas empresas especializadas em desenvolvimento de softwares, aplicativo, grande valorização da criatividade dos conhecimentos amplos dentro das empresas e a valorização no aumento da produção e a comercialização de produtos tecnológicos. Com aumento significativo da troca de ideias, ou seja, a troca de ideias e informações em tempo real, principalmente dos sites de relacionamentos sociais. Aí vem o LinkedIn, o Instagram, o Facebook e até o próprio WhatsApp, não é isso? E o aumento da quantidade de informações que a gente recebe num curto período de tempo, que a gente é bombardeado de informações 24 horas por dia, por meio dessa relação tecnológica quase em tempo real. Ou seja, a gente sabe o que está acontecendo no Japão, instantaneamente, em questões de segundo, as informações chegam ao conhecimento de todo mundo. Aí nós vamos dar início à indústria no Brasil. Como foi que aconteceu? Ela teve início entre os anos 1808 e 1840, com as fábricas de sabão, de vela, de sebo, de fumo. Na época, esses estabelecimentos eles utilizavam tanto escravos, mão de obra escravista, quanto os trabalhadores livres. Aí tem uma imagem de uma fábrica de sabão em Sorocaba, em 1864, no município de São Paulo. No começo do século, eu vou trazer alguns tópicos, tá bom? Para a gente ir avançando. No começo do século XX, o grande lucro obtido pelos cafeicultores, ou seja, por aqueles que produziam café, possibilitaram a instalação de algumas indústrias de base têxtil, base de tecido, siderúrgica e petroquímica.
Entre 1930 e 1945, o governo Vargas, a indústria brasileira ganha força, no intuito do país depender cada vez menos dos produtos que vinham de fora, que estavam aproveitando uma crise que tinha na Europa para a gente fortalecer o que o Brasil produzia. No governo Juscelino Kubitschek, ele tinha o lema: desenvolver 40 anos em 4 Brasil. Houve mais investimentos no setor secundário, principalmente pelo plano de meta desse governo e pela atração das empresas multinacionais, como a Ford, a Volkswagen, a General Motors, entre outras. Já durante a ditadura militar, a nossa indústria ela teve um baixo crescimento econômico no setor, mas o setor ele continuava a crescer. Atualmente, as nossas indústrias elas apresentam características diversas marcadas pela presença de empresas estrangeiras, multinacionais. A indústria brasileira ela é muito variada, desde a produção de base de transformação e de tecnologia, de ponta automobilística, petroquímicas, alimentar, têxtil, de vestuário, metalúrgica, mecânica e etc. Embora tenha ocorrido muita dispersão nas outras regiões, norte e nordeste, ainda existe uma grande concentração de indústrias, principalmente na região de São Paulo. Só, pessoal, que ao mesmo tempo que cresce a industrialização mundial, cresce também seus impactos, produzindo muita poluição. Ou seja, as coisas estão cada vez mais descartáveis. O excesso de produção de plástico, de metal, de sacolas. Então, existe uma destruição do ecossistema e o declínio da nossa biodiversidade. Aí a gente tem um conceito de indústria. O que é o conceito de indústria? A indústria nada mais é do que o conjunto de atividades produtivas que se caracterizam pela transformação de matéria-prima em produtos, industrializado em mercadorias, ou seja, a matéria-prima em mercadoria para a produção em massa, para o consumo final lá no supermercado, onde a gente chega e está tudo prontinho, tudo embalado, entre outras coisas. Aí tem o leite, né? A matéria-prima é o leite, a gente pode produzir diversas coisas, como o doce de leite, o leite líquido, o queijo, o creme de leite, o requeijão e uma diversa infinidade de mercadorias. Esse é o conceito de indústria. A industrialização de um produto natural em vários outros. Exemplo de indústria, têxtil, automobilística, petroquímica, a de calçado, alimento, vestuário, farmacêutica, bélica, de armas, entre outras. E existem também os fatores locacionais, que são os atrativos que garantem o pleno funcionamento das atividades industriais naquela região. A isenção de impostos, se é perto ou muito próximo de matérias-primas daquela indústria, essa rede ferroviária ou o transporte multimodal de navios, trens e transporte facilitam a instalação dessas indústrias, entre outros fatores. Aí vai aqui a mão de obra, a energia, como eu falei, a matéria-prima, a isenção fiscal, a infraestrutura, o mercado consumidor, entre outros. Uma indústria, ela favorece toda uma teia de ligação, tanto local quanto regional, naquela região, e tanto para o mundo. E essa teia de ligação, ela começa pela matéria-prima, onde a gente pega e extrai aquele produto, passa pela rede de transporte, a energia de transformação, a mão de obra que vai facilitar essa ligação da indústria, a comunicação, o comércio e o produtor final, que aqui lá no supermercado, como eu falei, lá na prateleira do supermercado, onde passa tudo por essa teia de produção até chegar ao consumidor final. E bem, é isso, pessoal. Isso aqui foi um resumo dos principais pontos e a gente vai fazer a leitura do livro também, que é muito importante, que está bem completinha, e eu vou trazer algumas questões para vocês, tá bom?